E James, a gente queria conversar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Você está lá há quanto tempo? E por que você foi? O que você teve no seu coração? Que experiência para estar exatamente nos Estados Unidos? Estar nos Estados Unidos é um chamado, né? Não para os Estados Unidos primeiramente, foi um chamado para o primeiro mundo, né? Como primeiramente nós trabalhamos na Inglaterra, na Europa, durante 6 anos, onde Deus ali, né, esteve falando conosco para exatamente trabalhar com o povo daquele país, com aquela nação, pelo fato de saber que o declínio espiritual era muito grande. E agora, Estados Unidos é o mesmo propósito. Entendemos que é uma nação que está em declínio espiritual, é uma nação que precisa do avivamento. Essa é nossa segunda viagem missionária. A primeira foi de 2005, quando deixamos a Lagoinha, até 2009. E retornamos para o Brasil para um período de promoção missionária da necessidade de enviarmos missionários gideões para as nações, e agora estamos há 3 anos e meio, desde 2013. Então, é um chamado para não somente trabalhar, agradecê-los, mas trabalhar pelo avivamento, porque é uma nação que está em declínio espiritual, é uma nação que mais de 1.500 pastores abandonam o chamado a cada ano. Então é um declínio muito grande. Nós vemos essa questão da vocação, o chamado pastoral, o chamado para o ministério, é um termômetro. É um termômetro de avivamento, é um termômetro de vida espiritual. Os líderes, né, na Bíblia, o Senhor coloca-os como cabeça, né? O que tem a visão, que conduz o povo, que conduz a nação. E se uma pessoa é chamada, é um pastor, e abandona o ministério e deixa o ministério, alguma coisa errada está acontecendo, né? De deixar o seu chamado, de deixar a sua visão, para quê? Para fazer o quê? Para ir para onde? Então, nós temos visto isso como nação também, né, Pastor James? A nação, os Estados Unidos, assim como as nações da Europa, deixando os princípios bíblicos, os princípios cristãos, eles estão cavando buracos, tropeços em que a sua juventude, as crianças estão sofrendo esses impactos, né? Exatamente. Com a violência. Esse é o fator principal do afastamento espiritual dos Estados Unidos. A gente tem percebido isso, até o Barna, né? O Barna, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, cristão, ele mostra exatamente isso. A faixa etária de 15 a 30 anos, a faixa etária de 15 a 23 anos, ou grupos diferentes dos jovens, cada dia que passa eles têm muito menos fundamentos cristãos. Eles não só simplesmente abandonaram a igreja, não participam mais da igreja, eles também estão abandonando os fundamentos da fé. Eles não creem mais na palavra de Deus. 1% apenas dos jovens creem que a Bíblia é a verdade absoluta, que Satanás é real, creem que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, esses fundamentos da fé não existem mais no coração dos jovens. E por isso os Estados Unidos, cada nova geração está mais distante da palavra de Deus, porque eles não têm a palavra de Deus. E é por isso que os Estados Unidos, cada dia, cada ano que passa, não crê mais, não tem mais o temor de Deus. As escolas não querem mais que orem em nome de Jesus, não pode orar, não pode falar de Deus, não pode ensinar sobre Jesus, o Salvador. Quer dizer, não tem mais a fé, não tem mais o Evangelho. O Evangelho que foi verdadeiramente o fundamento dessa nação. Essa nação é uma nação que foi fundada por cristãos que foram perseguidos na Europa, vieram para os Estados Unidos, ou seja, descobriram os Estados Unidos, trouxeram a fé, trouxeram a convicção. Hoje é uma nação que não tem mais esses fundamentos. E por isso que está em declínio. E é interessante que a gente percebe que o declínio não é simplesmente espiritual e moral, mas afeta todas as áreas, afeta a família, afeta finanças, afeta todas as áreas, né? Porque nas nossas vidas, quando Deus está em primeiro lugar, tudo está nos seus lugares.
Mas quando Deus é removido do centro do nosso viver, então as coisas começam a se confundir, começam a se conflitar e a vida vai perdendo até mesmo o próprio valor. A deteriorização, a gente vê isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu esse temor de Deus. Os Estados Unidos perdeu essa convicção em Deus. Hoje existe essa espiritualidade que a sua religião, a sua fé, você crê em Deus. Então os cristãos também até creem em Deus. Mas o problema é que a palavra de Deus diz que nós devemos confessar o nome do Filho. Deus escolheu a Jesus para ser o nome acima de todo nome. E hoje o que nós temos percebido é muitos cristãos aceitando essa ideia de que vamos orar em nome de Deus, mas não vamos orar no nome de Jesus. A gente percebe isso na mídia, nos filmes, percebe nos encontros públicos, nos lugares públicos, onde, para não ofender as outras religiões, ore no nome de Deus. Eles vêm falar conosco, para que quando for orar, não ore em nome de Jesus para não ofender. E há casos assim. Por quê? Porque a gente sabe que o nome de Jesus é o nome define a nossa fé. A nossa fé, o nosso fundamento. E os Estados Unidos têm rejeitado o nome de Jesus, e isso é um grande problema. Por isso que nós temos orado para que cristãos orem sempre em nome de Jesus. Agora, nós vemos assim que é uma coisa interessante, que não é simplesmente a fé porque nós cremos, porque nós somos cristãos, mas é uma realidade histórica, é uma realidade visível diante dos nossos olhos. Você vê a diferença de nações que foram plantadas em cima do cristianismo, viveram os princípios do cristianismo, como que elas ascenderam, como que elas tinham uma posição intelectual, de poder, até econômica, e ordem, e o abandono mesmo do Senhor vai trazendo isso. Mas nós vamos parar um pouquinho a nossa conversa para ver um pouquinho dos Estados Unidos. Você vai assistir aí um clipezinho que foi apresentado no nosso congresso da chamada dos Estados Unidos e vai ver um pouquinho desta nação hoje, nos nossos dias, da igreja ali, nos nossos dias hoje. Assista comigo a essa reportagem, a esse VT, para continuarmos a nossa conversa. Vamos lá. Maker of earth and sky.
País de primeiro mundo, tecnologia avançada. Estados Unidos, terceira nação mais visitada por turistas internacionais. Os principais pontos turísticos do país estão nas cidades de Nova York, com monumentos maravilhosos. Los Angeles, famosa com o distrito de Hollywood, onde acontecem as produções cinematográficas. Chicago, com uma diversidade arquitetônica que encanta. Las Vegas, conhecida mundialmente por seus cassinos, entre tantos outros atrativos. Foi nos Estados Unidos, no início do século XIX, que nasceu a música gospel. Enquanto os negros trabalhavam na colheita, cantavam melodias de lamentos, sons vindos da alma, que sofria com maus tratos e racismo. Aos poucos, o som foi entrando nas igrejas, se tornando uma ponte para se achegar a Deus. No Brasil, o segmento entrou quando os europeus começaram a evangelizar. Eles trouxeram na bagagem de ensino bíblico os costumes do país de origem. Este ano foi de eleições nos Estados Unidos, uma disputa acirrada entre Hillary Clinton e Donald Trump, que saiu como vencedor e dividiu opiniões no mundo inteiro. Muitas mudanças estão por vir nessa nação, que é forte e cheia de belezas que encantam os olhos. Muito bem, é isso aí. Nós podemos ver uma nação tão linda, tudo com tanta ordem, tudo tão bem programado, mas à medida que se vai afastando de Deus. Esse foi o problema de Caim. A Bíblia diz que saiu Caim da presença de Deus. E aí começou uma geração a se corromper tanto, mas tanto, que teve de ser destruída no dilúvio. E o que nós estamos vendo hoje é que as nações chamadas cristãs já se consideram pós-cristãs, agora anticristãs, não é? Porque eles não perseguem as outras religiões, mas há uma perseguição não velada, mas bem declarada a Cristo, não é? Exatamente. Exatamente isso. Nós estamos vivendo no primeiro mundo o anticristianismo mesmo. O pós-cristianismo passou. Agora é uma posição contra a nossa fé em Jesus. Então, o nome de Jesus aqui incomoda. O nome de Jesus está tentando ser limpado, tirado dos lugares públicos, das escolas, de repartições. Por quê? Porque a gente sabe que ele está voltando, o inimigo está querendo, né, de alguma forma, fazer com que as pessoas não conheçam, porque nós sabemos que Jesus é que muda uma nação, é Jesus que muda uma pessoa, Jesus é que faz a transformação, a gente vê isso na história. É triste, por exemplo, não só os Estados Unidos, quando você olha para a Inglaterra. Hoje a Inglaterra tem mais de 500 gangues em Londres. Não tinha isso, era uma cidade tranquila, era uma cidade que você tinha segurança para passear. Hoje você tem que sair em Londres e você tem perigo, você não tem mais essa. Por quê? Porque quando a gente se afasta de Jesus, da palavra de Deus, dos fundamentos, as trevas tomam conta. É isso que tem acontecido. Agora eu dou glória a Deus que os Estados Unidos está no momento de reavivamento. Isso a gente tem visto isso, a gente tem visto a igreja, por aquilo que aconteceu na Europa, por aquilo que está acontecendo no Reino Unido, em outros países, a gente tem visto isso. As igrejas clamando, se mobilizando, as igrejas orando, né? Os Gideões da oração, nós temos visto ali, né? Estamos lá com 2 anos e meio de Gideões da oração, igrejas sendo desafiadas, mobilizadas para levantar torres, porque nós sabemos que a oração, ela traz o avivamento, ela traz a revelação, ela traz a transformação. E hoje os Estados Unidos há um grande mover, isso está evidente. Há uma perseguição, mas a perseguição está trazendo despertamento. O anticristianismo posicionamento, está... né? A gente vê líderes, autoridades se posicionando pelo nome de Jesus, declarando, eu sou de Jesus, eu não quero ser politicamente correto.
Eu não sou politicamente correto. Isso é declarado por políticos, por pessoas públicas. Por quê? Porque nós sabemos que isso é um engano. Nós temos que posicionar pela nossa fé, temos que crer no nome de Jesus, temos que declarar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Amém. Temos que nos levantar, nos posicionar nos lugares públicos. E temos visto professores sendo suspensos, sendo mandados embora, mas eles se alegram. Recentemente, alguns anos atrás, um pastor, ele foi preso lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele ajudou uma mãe com a sua filha biológica fugirem dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa mãe, ela tinha casado com uma jovem, estava em um relacionamento homossexual, e ela se casou, mas depois ela se converteu, ela voltou para a fé, porque ela era de Jesus, se afastou, enfim. Esse pastor, né, esse pastor ajudou-as, por quê? Porque a mãe que não era verdadeira, a moça que estava com essa mulher, queria a criança para ela. E ela não tinha direito nenhum, nem biológico, ela era apenas uma companheira. Mas havia uma perseguição da própria cidade ou do próprio local para tentar dar a essa mulher o direito da criança. E esse pastor ajudou essa mãe e essa criança saírem do país, fugirem, para que não acontecesse isso. Esse pastor foi preso, porque ele está sendo perseguido por causa do posicionamento dele. Mas ele declarou: eu estou feliz em ver que eu estou fazendo aquilo que é a verdade, o que é certo. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente percebe que a perseguição está trazendo um avivamento, trazendo o povo de Deus para orar mais, para buscar mais, sim, para estar mais com Deus, sim, na palavra, sim, de Deus. E você está aí com a camisa do Quarto de Guerra. Sim. Foi tão lindo, né? A gente poder ver este filme que realmente em todo mundo, aqui no Brasil, todos os que assistiram, todos que puderam parar um pouquinho e pensar no poder da oração, no poder deste relacionamento com Deus, no poder de ligar os céus à terra através da oração. E quando nós olhamos para o Ministério Gideões, há 14 anos, dia e noite, os homens na madrugada, as mulheres durante o dia, com sol, com chuva, no frio, na neve, com fome, com saúde ou enfermo, o povo de Deus ali orando nas torres, dia e noite há 14 anos. Começou aqui na Igreja Batista da Lagoinha, com os primeiros 300, se espalhou pelo Brasil nas mais diversas denominações. Hoje, presbiterianas, metodistas, Assembleias de Deus, pentecostais, luteranas, episcopais, anglicanas, nós estamos vendo as igrejas assim de uma maneira tão linda, estando unidas. E no nosso congresso, a gente pôde ver esta coisa tão linda, né? Aquele envolvimento tanto das nações, né? Que ali estavam representantes batistas, pentecostais, anglicanos, luteranos. Então nós podemos ver assim como Deus se alegra com a unidade do seu povo, não é, James? Isso é muito lindo, porque é como está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje começamos a torre há 2 anos e meio em Atlanta. Hoje nós vemos as igrejas, temos mensalmente os pastores ali, né? Estamos compartilhando a visão da torre e os pastores unidos, orando junto uma vez por mês. Diferentes denominações, diferentes irmãos, mas juntos em Cristo, nos posicionando pelo nome de Jesus. Isso é muito lindo. A gente fica tão feliz porque nós oramos e o primeiro pedido dos Gideões, quando o Gideão entra na torre para orar, ele ora pela unidade do corpo de Cristo e por avivamento. É exatamente isto que nesse congresso nós estamos podendo ver, como o pastor James está aqui dando testemunho, que a oração está trazendo a unidade. Os pastores se reúnem para orar. E a oração traz avivamento, a oração traz a presença de Deus. E a presença de Deus, ela nos aquece. A presença de Deus, ela nos direciona
A presença de Deus, ela traz, vamos dizer assim, os planos de Deus e o cumprimento das Escrituras nos nossos dias. E um dos motivos, pastor James, que eu vejo assim de tanta, vamos dizer, perseguição ao Cristo, ao cristianismo, é exatamente uma tentativa maligna de obstruir os planos de Deus. De dizer, não, a Bíblia não vai se cumprir, não vai ter o arrebatamento, não vai ter a tribulação, não vai ter o milênio, não vai ter o julgamento final, mas é impossível, porque, como está escrito, cada dia se cumpre, né? Com certeza. É maravilhoso. E é isso que a gente crê, a gente percebe isso, pastora, que realmente é o que o inimigo quer fazer no primeiro mundo de uma maneira bem clara. E, pastor James, por exemplo, com relação a Israel, que nós sabemos que Israel também é uma peça-chave no cumprimento das Escrituras. Israel e o posicionamento com relação a Israel está muito claro como um posicionamento também diante de Deus e das Escrituras. Como que é com relação a Israel nos Estados Unidos hoje? Bom, os Estados Unidos, durante especialmente o governo do presidente Barack Obama, realmente perdeu essa ligação forte com os Estados Unidos de política e governo. Mas a igreja não, a igreja sempre foi firme com Israel. E sempre a igreja americana, ela tem essa posição, ela entende isso, ela tem esse discernimento que Israel é a menina dos olhos de Deus. E aí nós temos que abençoar, temos que orar. Então, assim, as igrejas na América têm essa convicção de orar, de clamar, de abençoar o povo de Deus, porque nós sabemos que tem um propósito, tem um plano. E hoje nós temos orado, né, porque nós sabemos que o próprio Brasil também se distanciou um pouco. Sim. E agora temos visto religando de novo. E existe uma bênção para as nações que abençoam Israel. E nós temos orado por isso, para que Estados Unidos seja novamente religada e que o Brasil também volte, entenda esse... Como nação, né? Como nação e também espiritualmente, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.